Estão vendo a tela? Sim. Ok. Deixa eu abrir totalmente. Então, voltando aí, vocês, eu vou esperar um pouquinho, porque eu fechei e tive que abrir novamente. Não voltou todo mundo ainda. Entrou todo mundo. Tá, vai dar 1.821 o aluguel do carro, mais 487 a cadeirinha. Tá bem. Porque Eu tenho $1.820. $100, ele estava sendo usado exatamente para isso, a cadeirinha da Maria. Discutindo Ai, cadeirinha, meu Deus. cadeirinha de... Ai, desculpa. Tá bom, eu tenho para emprestar. Desculpa, doutora, que enquanto não começava a aula, eu estava resolvendo outras coisas. Tudo bem. Deixa eu quero fazer a gravação aqui, que eu não estou conseguindo fazer a gravação. Iniciar a gravação. Para deixar o link depois. Não, está gravando. Tá. Então, vamos lá. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Sim, professor. Sim. Tá. Então, vamos lá. Sim. Bom, deixa eu abrir a tela, tá? Bom, o tema, como já é a disciplina mesmo, obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, aí é um convite para vocês adentrarem ao mundo da obesidade, o mundo atual. E essa é a aula 1 de 4. Então, nós temos o programa que está todo ele já ratificado, ele está no Moodle. As aulas são essas aí, todas foram confirmadas. Espero que até o fim da disciplina, que vai terminar dia 1º de 7, nenhum professor falte, tem muitos professores convidados, muitos da própria universidade, mas tem professores de fora, tem a professora Rita, que é da URGS, tem a professora Karine, que é de Portugal, da Universidade de Porto, enfim, tem gente de fora do país também. E a última aula efetiva é a do professor Jaderson, que vai falar sobre o cérebro obeso, que é uma aula bem interessante, difícil de entender, mas é uma aula espetacular. E o que nós vamos abordar? História, prevalência, causas, conceito e diagnóstico, controle, doenças e tratamento. Nós vamos, então, dividir em 4 blocos. O primeiro, começando com a história, que é a própria história do homem no mundo e os primórdios da obesidade, como é que ela se desenvolveu o fenômeno da obesidade hoje, que é a doença do século XXI, praticamente. Então, se nós vermos o homem, quando é que o homem surgiu na Terra, né, nós estamos vendo do tempo da Terra inteiro, 1%. Nós surgimos aqui com 1% do tempo de existência da Terra. Né? Então, nós estamos vivendo nesse planeta há muito pouco tempo, em relação aos outros períodos todos. E nesse período, nós temos a evolução humana
até chegar o que nós somos hoje, que é Homo sapiens sapiens. Mas o homem, quando surgiu na Terra, ele não tinha características obesas. Ele desenvolveu o processo de obesidade na medida em que se fixou na Terra, nós nos tornamos plantadores, surgiu o carboidrato, né? Nós não tínhamos carboidrato nos primórdios da existência humana, nós éramos caçadores e coletadores. Mas vamos ver isso mais detalhadamente. Então, essa figurinha eu gosto muito porque mostra quando nós surgimos lá no fim da existência da Terra, que tem 2,5 bilhões de anos, e o Cenozoico é 1% disso. E então, esse períodozinho pequeno ali é onde surgiu o Homo habilis. Antes não eram hominídeos ainda. Os hominídeos surgiram e se tornaram bípedes num período bem mais avançado, e nós lá em cima nos tornamos o homem que somos. Então, no Paleolítico inferior não existia gente, né? Quando a gente vai ver quando é que nós vimos, nós surgimos nessa Terra, como já disse, é uma idade muito precoce, nos 100 mil anos, nos últimos 100 mil anos, e essas figuras aqui mostram qual é a nossa evolução, e essa evolução não tem nada a ver com, coisas religiosas, né? Coisas muito biológicas, muito cientificamente definidas, e extrapola as coisas que muitas vezes muitas pessoas têm uma ligação muito forte com como é que surgiu o homem, mas analisando a espécie humana como evolução, nós temos nos últimos 2,2 milhões de anos até os 780 mil anos, nós surgimos como espécie já como gênero Homo. Antes éramos primatas hominoides e hominídeos. E como Homo erectus, nos últimos 1,8 milhões a 300 mil anos, Neandertal, há uma situação muito discutida aqui na ciência, se nós temos relação com Homo neanderthalensis ou não. Na verdade, nós temos, se acredita que haja uma cruza de duas espécies, que o Neandertal não era Homo sapiens, não era da espécie sapiens, e acredita-se que isso prosperou, as teorias prosperaram a partir da grande teoria de Darwin, e depois nós temos, anterior a Darwin, tem Lamarck, mas Lamarck não conseguiu prosperar como teoria de evolução humana, porque ele não tinha os estudos genéticos que só agora, no século XX e século XXI, prosperaram, renascendo a teoria lamarckiana, que coloca o ambiente como determinante da evolução humana. Darwin já explicava essa evolução de outra forma, que era por seleção, e Lamarck explica como evolução e não seleção, que é uma coisa que também se discute a acirrados defensores da teoria darwiniana e outros tantos da teoria lamarckiana. Bom, isso foi um artigo aqui bem interessante da Nature, em que fala sobre os genes anciãos até a Era Moderna, isso dentro dos Eastern Neanderthals, que são essa mistura do neandertalense com os sapiens. Aí, o modelo de evolução genética do homem, que foi muito melhor explicada pelo Mendel, o modelo de evolução genética do homem, o cruzamento genético, e nós, se vermos isso mais filosoficamente, nós vamos ver que as pessoas humanas, os seres humanos de genética magra, eles morreram no passado, lá milhares de anos atrás, e restaram homens mistos, de genética obesa, ou genes poupadores, de genética magra, genes... bem-vinda, Angélica. Conseguiu entrar?
Consigo. Vai ficar gravado, então. Se a gravação tiver tudo de acordo, funcionar direitinho, depois tu vai poder ver a aula desde o começo. Bom, Obrigada. então, vendo isso, como eu disse, a teoria da evolução à luz do monge Gregor Mendel, que era um grande filósofo e um grande cientista, se explica hoje a nossa genética, que nós temos por evidência, assim, se tu pensar um casal, ambos de característica obesa, eles vão ter 70% de filhos obesos. Se pensar esse casal, um característica obesa e outro característica magra, eles vão ter 50% de filhos, chance de ter obesos. E se os dois forem magros, vão ter 20 a 30% de chance de ter filhos obesos. Então, se considera hoje que as genéticas, todas elas sejam mistas. Enfim, de 100 a 50 mil anos atrás, nós temos o Homo sapiens. E que nós somos? Do reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mammalia, ordem Primata, subordem Anthropoidea, gênero Homo, espécie Homo sapiens e subespécie Homo sapiens sapiens. Nós somos esses últimos aqui. E essa subespécie surgiu há aproximadamente 200 mil anos na região leste da África. É uma evolução do Homo ergaster. Por sua vez, é uma subespécie do Homo erectus, surgida há 2 milhões de anos. Outra característica da evolução do Homo sapiens sapiens foi o aprendizado de produção do seu próprio alimento, que o levou ao surgimento da evolução da agricultura e das sociedades. E aqui nós introduzimos um grande aspecto do início da obesidade, quando nós começamos a produzir carboidratos e não comer só o que caçava ou o que colhia. Bom, essa é uma outra colocação de como nós somos e como é que se evoluiu. Aí nós temos toda a evolução da espécie humana, e não só a espécie humana, como a evolução da vida na Terra, dentro de um cenário que dá para nos colocar nesse cenário, numa visão temporal de onde nós viemos. Aqui é um estudo bem interessante que surgiu da migração, como é que começou essa migração da África para a Ásia, para a América do Norte e, finalmente, a América do Sul, e tem todas essas etapas e fases e épocas de migração, como é que se desenvolveu sobre a Terra e como o homem colonizou essa Terra. Mas isso na Terra que nós vimos atualmente, né? Porque na Terra que não era assim como nós vemos, nós não existíamos. E aqui são figurinhas que eu acho muito interessantes, porque ela mostra exatamente essa evolução histórica e mostra como nós, na atualidade, chegamos à obesidade. Então, nós temos uma sociedade moderna com genes antigos, genes poupadores, e se nós fizermos isso, foi feito pela primeira vez em 2007 no mundo, foi feito um estudo de taxas metabólicas basais entre obesos, e surpreendeu a todos, porque nós pensávamos que os homens queimavam, em média, 2.000 a 2.500 calorias, e nesse estudo entre obesos americanos se encontrou um range de queima calórica entre 1.300 e 1.700 calorias por dia, como taxa metabólica basal. Caiu, como diz o outro, caiu os butiá do bolso, porque todo mundo pensava diferente. Eu mesmo aprendi na faculdade que a gente queimava de 2.000 a 2.500 calorias. E ainda as faculdades de nutrição, ainda as nutricionistas saem com essa ideia. E a partir de 2007 essa ideia começou a mudar. E o que é a tal obesidade moderna? É um desequilíbrio energético onde o consumo passou a ser maior que o gasto. Hoje, todos os guidelines modernos incluem esse conceito de geração de obesidade. E aqui é uma coisa muito interessante, que são ícones de visão de obesos e obesas, principalmente a mais famosa é a Vênus de Willendorf, em que a gente via que, bom, naquela época antiga e bem antiga,
nós tínhamos obesos. E há outras teorias que explicam esses ícones, essas deusas, essas imagens que foram esculpidas milhares de anos atrás, como sendo a ideia de como se queria, que os homens queriam e viam as suas mulheres grandes procriadoras, grandes amamentadoras, que guardavam energia para poder, enfim, sustentar a prole nascida. Então, a Vênus de Willendorf, como eu disse, é a mais famosa, foi encontrada em 1908 na Áustria, porém não foi a única no período pré-histórico chamado Paleolítico Superior, o que nos remete a seres humanos que viviam sobre a Terra há mais de 30 mil anos. Já foram encontrados em torno de 200 peças, que variam entre 6 a 16 centímetros, eram peças pequenas, e o mais interessante quanto a essa Vênus aqui é o que for feito de estudo moderno em cima dessa figura que existe, eram ligadas à fertilidade e fartura. Tinha 11 centímetros de altura, descoberta nessa época num sítio arqueológico na Áustria, perto de Willendorf, por isso chamada de Vênus de Willendorf. Ela é esculpida em calcário e colorida com ocre vermelho, estima-se a idade entre 22 e 24 mil anos atrás. E quando foram feitos estudos recentes, um deles foi publicado na revista Obesity, por 3 pessoas da Universidade de Colorado, encontraram uma outra teoria devido à época em que essas estatuetas surgiram, pois sendo um momento em que havia muita escassez, elas representavam realmente o desejo e não a realidade. Era uma espécie de amuleto. Outro estudo publicado em 22 na revista Scientific Reports, pela equipe do antropólogo Gerd Weber, na Universidade de Viena, revelou uma verdadeira origem da estatueta. É a Itália, pois a matéria-prima utilizada só é encontrada próximo ao lago de Garda, que é um lago famoso, um lago turístico, no norte da Itália, a 650 quilômetros onde foi encontrado. Então, veja só, os homens daquela época caminhavam, né? Eles andaram 650 quilômetros e essa Vênus foi encontrada na Áustria. Aí se vê esse processo da simbologia, o amuleto, o desejo, e não a realidade que eles carregavam com si na época em que eram nômades. E isso explica um pouco dessa visão que se tem da evolução das pessoas, dos seres humanos nessa época. Esse estudo foi feito com tomografias, e aí mostra o tipo de sílica que era feita a estatueta, que só se encontrava naquele sítio italiano do Lago de Garda. Então, daí concluiu-se que era dessa região que era vinda. Isso tudo, essa ideia da fertilidade, da deusa mãe, mãe terra, Kadesh, sagrada Creta, já em 1750 se descobriram outras imagens personificando essa ideia ou se desejo, esse amuleto de fertilidade e de fartura, que era um desejo e não era uma realidade. Na Idade Média, nós já temos outras visões, já em 476 a 1753, foi marcada pelo feudalismo e influência de várias tendências, inclusive a Inquisição. Começa, então, com a queda do Império Romano, do Ocidente, e termina com a queda de Constantinopla. Aqui nós temos já uma outra visão, onde tinha, entre os abonados, os senhores e tudo, havia muita fartura e obesidade. Agora, entre os vassalos, as pessoas que viviam e muitas vezes eram escravizadas, isso não era a realidade. Então, tem uma série de coisas que aí se colocam dentro da ideia de onde é que nós tínhamos fartura e onde é que nós não tínhamos. A maioria era de gente que sofria com falta de comida, né? E aqui, já no nosso século XIX, né, nós temos uma realidade aí do século XVI, né? Nós temos uma realidade e que mostrou a primeira medida de peso. E o Santório, que criou essa cadeira balança, era muito interessante porque ele comia
e se pesava. Ele ia no banheiro e se pesava. Ele ingeria líquido e se pesava. Então, ele praticamente descreveu a evolução que havia uma pessoa, né, na sua vida normal, comendo, dormindo, acordando, defecando, urinando, e ele criou um compêndio, né? Ele foi ele é médico, filósofo, inventor, e criou essa. Foi a primeira evidência que se tem de uma medida sobre questões que estão relacionadas a peso. Ele tinha uma fixação, por isso ele gerou um compêndio que foi utilizado muitos anos como a base de pensamento em evolução de peso. Então, foi durante 30 anos ele tomou o peso de todos os alimentos e bebidas que ingeriu, assim como urina e fezes, etc. Então, comparou com o peso que ingeriu e com as suas excreções, verificando, então, que esse último era menor. Então, ele entendeu que ingerindo e guardando líquido, ele pesava mais, e que defecando e urinando, ele pesava menos. Ele viu isso como ninguém tinha visto então, e formulou teorias, perspiração insensível, de modo a explicar essa diferença. Embora suas ofertas tivessem pouco interesse científico, ainda assim é reconhecido como uma metodologia empírica, aí a famosa cadeira-balança. Ele também inventou um termômetro clínico, o pulsilógio, que é a primeira máquina que foi usada na medicina, que seria capaz de medir o pulso de um paciente. Um século mais tarde, o médico Lacroix usou o pulsilógio para testar a função cardíaca. Então, Santori foi um sujeito que foi uma pessoa que viu diante do seu tempo. E a gente vendo isso agora é primitivo e rudimentar, mas na época dele era uma super invenção. E aqui nós temos a primeira publicação relativa à obesidade. Não dá para ler isso aqui, porque está ilegível, eu tirei de um arquivo, mas esse médico, o Killing, que é um médico sueco, em 1923 publicou na Lancet o que ele entendia como alteração. Então, ele via quando a circunferência do tórax, do abdômen, era maior que a do tórax, diminuía a sobrevida das pessoas. E publicou a primeira vez a ideia de peso ideal, que é 1,80 m, pegando a parte decimal, 80, tirando 10, então o peso ideal para a pessoa de 1,80 m é 70 quilos. Isso até pouco tempo atrás ainda é usado em alguns lugares, né, para calcular peso ideal. Hoje, com os métodos modernos de visão de corpo e de as avaliações antropométricas que se tem, isso aí caiu por terra. Na verdade, se vê de forma seca e objetiva, uma pessoa de 1,80 m que tenha 70 quilos, ela é extremamente magra. E aí nós temos os limites da magreza, a parte inferior, como sendo algo que pode comprometer a saúde e várias coisas, como gordura periférica, metabolismo de hormônios gonadais, etc. Bom, isso é coisa para depois. Então, o que se entende hoje, século XXI? Estamos diante de uma epidemia, da doença do século XXI, que é apelidada, e muitos autores usam o termo diabesidade. E aí nós estamos vendo doença metabólica, obesidade como fonte de doença metabólica, diabetes como consequência de uma série de coisas que entram no perfil de obeso. Diabetes tipo 2, praticamente, ele está dentro da obesidade, se vermos a obesidade como se vê modernamente, que é a partir de 27 de IMC para os amarelos, ou a população asiática e arredores, e a partir de 30 para os caucasianos. Então, daí por diante, hoje, os brasileiros modernos nós vamos chegar a ver isso, vão já colocar a doença nesse perfil. Bom, isso
são coisas de publicações, algumas leigas, né? Essa aqui foi originária de uma pesquisa do Dr. Ricardo Cohen, um paulista, que pesquisa hoje muito sobre diabetes e obesidade, e ele, na Veja, deu uma declaração. Nós temos também algumas entidades internacionais que já colocam assim também. A Federação Internacional de Diabetes aponta que o número de portadores de doença aumentou 16% nos últimos 2 anos. Isso é o artigo que ele publicou. Atualmente existem 537 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo. E depois nós vamos ver uma coisa bem recente da semana passada ou semana retrasada que aumenta esses números. Então, o que o Ricardo falou nessa entrevista é que uma pessoa morre a cada 5 segundos e só em 2021. Né? Isso, nós vamos terminar essa aula e, se contar quantos segundos essa aula tem, nós vamos ver que milhares de pessoas morreram nesse período que nós estamos conversando. Tá? Então, realmente, nós estamos na frente de uma coisa muito grave. Aqui a literatura leiga, Times, etc., mostrando algumas coisas assim, enfim, muito, algumas satíricas, algumas extrapoladas, mas o que se vê é isso que está mostrando aqui. Esse Super Size se tornou um filme, né, que é um sujeito que comeu McDonald's durante 1 ano, ficou doente, obeso, doença metabólica, etc. E isso, como eu disse, se transformou num... Simplesmente a pessoa quer aproveitar e não toca no celular mais, exato. Mas se também só tá ruim, não dura nada a bateria, mas agora... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Uma conversa paralela, por favor. Obrigado. Então, isso foi dito no Congresso Europeu de Obesidade em 2010, um ícone dos estudos da obesidade, um europeu, afirmando numa aula que nesse século os pais vão ver os filhos morrerem. E é alguma coisa que a gente encontra, porque nós estamos encontrando assim o que mais cresce no mundo entre os obesos, quais são os segmentos que mais crescem? As crianças e adolescentes e as obesidades graves. Então, se vendo assim, pelas taxas de mortalidade que se tem entre obesos, uma criança que se apresenta obesa, diabética, hipertensa e dislipidêmica aos 12 anos, ela não vai sobreviver aos 40 anos, quiçá 30. Né? Aí, isso foi um overview sobre história, para chegarmos até onde nós estamos. Agora vamos ver um pouco de prevalência, tá? Ainda nessa aula. Isso aqui é uma visão do WHO, da Organização Mundial de Saúde. Isso aqui é uma visão bem satírica sobre o mundo, né? Mostrando um mundo gordo. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma, e aqui como obesidade sendo uma epidemia global. O que está escrito aqui também está explícito, que onde que mais cresce a obesidade é no leste asiático. Eu dei aula o ano passado, no fim do ano, eu dei um ano anterior também, ainda no período pré-pandemia, e estudei um pouco esse assunto, e hoje nós temos a obesityasia.com, onde se encontra obesos mais doentes, até com peso menor, até justificando o ponto de corte de 27 que eles têm, que não é mais o de 30, que nem nós, para considerar a obesidade classe 1. Tá? Aqui uma visão que é do 2016 também, da Organização Mundial da Saúde, mostrando percentuais. Né? Esses percentuais já são diferentes, o Brasil já está mais adiante do que isso, já está chegando aos números que tem nos Estados Unidos, e os Estados Unidos já está mais adiante, mas vendo uma visão de evolução, nós temos percentuais significativos de obesidade dentro desse mapa. Não tem expressão da China, nós não temos dados da China e da Índia nessa época, não tínhamos, mas hoje já temos. E aqui
dentro da Organização Mundial de Saúde, se tornou tão importante o problema da obesidade que se criou o World Obesity Atlas de 2022. Isso está disponível nesse site e para qualquer um acessar, é acesso livre, e dá para ver todo o histórico, dá para ver todos os dados epidemiológicos que tem lá dentro, são fantásticos. Eu tirei alguns só para ter uma ideia, que a estimativa global de prevalência com números de pessoas com obesidade e obesidade severa de 2010 a 2030, botando 2010 aqui, um percentual, em 2030, outro percentual, praticamente o dobro. Então, nós estamos vendo uma crise em termos de evolução, homens, mulheres e todos adultos. Nós temos, nesse período, que é um período de 20 anos, né, praticamente dobrando. Depois nós vamos ver essa parte epidemiológica no Brasil. No Brasil, nós temos a duplicação da obesidade nos últimos anos, a partir das estatísticas que são hoje obtidas através da Vigitel. A Vigitel de 2024 não saiu ainda, 2021 foi a última que tem, a 2023 está saindo agora, que sempre reflete o ano anterior. Depois vamos falar sobre isso. Aqui, sobre a estimativa de prevalência de obesidade de adultos, obesidade de grau 1, acima de 30, também uma visão bem expressiva em alguns locais do mundo. O Brasil está dentro da situação entre 20% e 30% de obesos, tá? E nós vamos ver logo em seguida como é que vai se expressar isso. Aqui, homens que vivem com obesidade, nos dados mais recentes disponíveis, nesse Atlas de Obesidade de 22, mostrando também algumas regiões bem marcantes, bem significativas. Mulheres também. E dentro do que as Américas, visto por este mesmo mapa, nós temos o Brasil numa situação já expressiva, mas nós vamos encontrar Estados Unidos, nós vamos encontrar Bahamas e algumas áreas em México, Chile e várias outras localidades com uma expressão de obesidade muito maior. E o Brasil está chegando lá, nós vamos ver logo em seguida. O Brasil aqui está considerado na linha do 20, nós vamos ver que nós já estamos mais do que isso. Isso foi visto em 22 e nós estamos falando em 24 e publicações feitas agora em 23, 24. O custo econômico, isso é uma coisa muito importante considerar na saúde pública atual. Isso é o custo econômico direto nos Estados Unidos. Isso pega 4% do PIB, que é uma enormidade de dinheiro. O Brasil está aí perto de 2%, e aqui outras regiões perto de 2%. Mas, em termos financeiros, existe uma ideia de que, num futuro próximo, nós não vamos ter dinheiro mais para pagar o custo da obesidade de forma direta e indireta. E quando se pensa em forma indireta, nós estamos falando não só da obesidade, nós estamos falando do diabetes, nós estamos falando do impacto sob o ponto de vista renal, pancreático, nós estamos falando sobre transplante rim, transplante de fígado, nós estamos falando porque a MAFLD, que nós temos uma aula sobre isso, já é metade da causa de transplante nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de transplante de fígado, nós estamos falando de uma coisa que está indo muito além dos nossos cálculos diretos. Foi feito um estudo em 2020, um estudo feito pela Universidade de Brasília, onde só por causa direta a saúde pública brasileira gastava perto de R$1 bilhão só para cuidar de coisas de obesidade, não as causas indiretas que vocês vão ver que elas estão muito relacionadas com a obesidade. Então, a estimativa atual e futura do impacto econômico de sobrepeso e obesidade, o impacto econômico foi estimado percentualmente sobre o produto interno bruto dos países em
em 2020, 1% dos países da região africana, mais de 3% das regiões das Américas, e projeção para 2060 é estimada em 2% para países da região africana e mais de 4% das Américas, sendo mais de 5% para os países do Oriente Médio, onde mostra assim, o crescimento asiático é muito mais expressivo que o crescimento dos povos caucasianos, enfim. Então, o Brasil está aqui em números, são números absurdos, dentro de uma necessidade de dinheiro para conseguir sustentar as consequências da obesidade, e isso, insisto, é só vendo a obesidade em si e não vendo todas as outras situações correlatas à obesidade que estão, se forem impostas aí está a visão que em 2050 não vai haver dinheiro para pagar o custo de saúde pública em termos de obesidade e suas consequências. Aqui é uma outra visão também, que é uma visão de doenças não transmissíveis, evitáveis, e aí é uma visão de DALY e QALY. DALY é Disability Adjusted Life Years, anos de vida perdidos ajustados por ano de capacidade. A região das Américas aqui se mostra bem expressiva, né? E outras regiões também, salienta a região das Américas, que é a mais expressiva de todas, e a região do Eastern Mediterranean Region aqui é 28,6, no total é 18,0, que é a quantidade de anos que se perde com a doença da obesidade, que é uma coisa expressiva, e essa é uma doença evitável, tá? Isso é o mais importante, que é uma doença evitável. A obesidade não é uma doença não evitável, não é que nem câncer, não é que embora câncer já esteja bastante avançado em termos terapêuticos, mas a obesidade se considera uma doença evitável, embora quando vai se conhecer bem o processo e como se dá, quais são os fundamentos da obesidade, não é tão fácil assim de evitar. Então, doenças não transmissíveis se tornam a principal causa de morte no mundo, dito pela Organização Mundial de Saúde. Dentro das moléstias crônicas, ultrapassam as infecciosas e causam quase 3/4 das mortes globais, com 41 milhões de vítimas a cada ano. Veja os indicadores brasileiros, que aqui constituem 7 entre as 10 principais causas de morte do mundo, de acordo com os indicadores globais, em 2019. Então, do ponto de vista de obesidade e suas consequências, entre as 10 principais, 7 são relacionadas à obesidade. E aqui nós temos uma ferramenta que ela começou em 2003 no Brasil, que se chama Vigilância em Saúde no Brasil. É vigilância de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, juntamente com outros inquéritos, como os domiciliares e os voltados à população escolar. A Vigitel, que se chama, é um sistema de pesquisa por vigilância telefônica. É um sistema auditado, é um sistema verificado. Ele não é exato, mas ele é muito próximo da exatidão quando se faz comparações com os dados obtidos pelo IBGE, enfim, com pesquisa direta de domiciliares e pessoa a pessoa, são muito próximos. E a Vigitel foi algo inaugurado nessa época e que hoje é uma das maiores fontes de dados sobre conhecimento que se pode ter de coisas como obesidade, como fumo, enfim, várias outras coisas são pautadas pela Vigitel, e nós temos isso como fonte básica para conhecimento e para estratégias de saúde pública no Brasil. E é uma das poucas políticas, além do censo do IBGE, que persiste durante todo o tempo, e com base de publicação de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, conforme a necessidade. Então, aqui nós temos, e aí saímos da visão mundial e vamos entrar na visão brasileira especificamente. Nós temos um percentual de homens acima de 18 anos com excesso de peso, e IMC acima de 25, segundo as capitais brasileiras, Distrito Federal, Vigité, 2007.
Olha que nós estamos há muito tempo disso. Quem era que estava aqui com 51% de sobrepeso? Porto Alegre. E muito perto estava aí outras capitais brasileiras e a grande vedete era Cuiabá. E eu tive em Cuiabá lá fazendo um benchmarking com um colega que tem uma clínica de obesidade excelente. Cuiabá realmente é uma cidade obesa. Percentual de mulheres, na mesma questão, 40%. Então, vemos aqui, entre homens e mulheres, em 2007, nós tínhamos mais homens acima do peso do que mulheres. E aqui, com obesidade, em Porto Alegre, nessa mesma época, nós tínhamos 13%, e depois vocês vão ver lá em 2021 como vai aparecer, e aí dá para imaginar de 2007 para 2021 como isso cresceu expressivamente. E aqui mulheres, né, quanto à obesidade acima de 30, nós temos algo parelho. Aqui Porto Alegre também está nas primeiras posições, e homens e mulheres empatando, né, 13-13. Isso nós vamos ver na sequência disparidades mais para homens, mais para mulheres, mas isso sempre com uma visão crescente. Aqui é uma visão de 2006 a 2013, 2006 quando começou. Então, dados de 2013, periodicidade anual desde 2006, como eu disse, né? E vendo todas as populações, então, nós estamos vendo aqui o crescimento, e é expressivo, né? É expressivo 2006 a 2013, e nós vamos ter um outro dado lá mais à frente, mostrando até quase os dias atuais. Então, população masculina, feminina. Aqui nós tínhamos uma incidência, uma prevalência de obesidade muito menor do que nós vamos ter nos anos atuais. Aqui uma visão de países, uma mesma perspectiva naquela época, né, mostrando alguns países expressivamente mais obesos, e o Brasil está entre os mais obesos. Aqui, já dando um salto até 2020, nós vamos encontrar excesso de peso entre homens. Vejam só que lá atrás era menos de 50, mulheres e homens eram 50 para menos. Aqui nós estamos já, Porto Alegre, a quarta cidade do país, com 63% acima do peso. Mulheres continuam abaixo um pouco, 54%. Pulando para a obesidade, nós vamos ver mulheres com 18% já acima de 30%, e homens com 20%, né, 21% acima de 30%. Porto Alegre sempre do meio para cima, né? Nós sempre estivemos no ranking superior das capitais brasileiras. Aqui já é um estudo mais amplo, nessa Vital 2020, ver a questão de consumo de frutas, hortaliças, alimentos saudáveis. Porto Alegre aparece com 33% das pessoas consumindo isso, é um terço, ou seja, 70% não consomem alimentos saudáveis, que teoricamente são alimentos probióticos e até anti-obesidade. Aqui as mulheres parecido, aqui percentual de homens que consomem feijão. O Porto Alegre está bem lá atrás, mas é metade, né? Nós temos várias cidades consumindo muito mais feijão, que aí nós estamos vendo um alimento saudável, faz parte da alimentação, considerada alimentação do brasileiro, né? Arroz, feijão, carne e alguma salada ou legume. Aqui nós temos mais uma vez Porto Alegre, e aí quanto a mulheres, bem abaixo da média brasileira, ou da média alta. Aqui, consumo de refrigerantes, nós vamos ver que pelo menos 5 ou mais dias da semana, homens consumindo refrigerante, 25% da população. Então, veja só que Porto Alegre está lá em cima em termos de consumo. Mulheres, muito perto disso, 24%. Quanto à atividade física no tempo livre, que a atividade física é considerada ideal hoje, mais de 150 minutos por semana, Porto Alegre está no meio do caminho, né, no meio da estatística, mas também não está muito mal, porque o máximo aqui é 54% do Distrito Federal, aqui nós estamos com 46%, mas tem gente lá embaixo, São Paulo, por exemplo, só 36%, que tem atividade física regular como o desejado. Aqui é mulheres que praticam atividade física, aqui as mulheres estão bem abaixo, são 27%,
né? Quanto a horas, isso aqui é muito expressivo, horas do dia, né? 3 ou mais horas do seu tempo livre com televisão, computador, tablet, celular, segundo os capitais brasileiros, olha só, Porto Alegre, 65% dos homens estão ligados pelo menos 3 ou mais horas do tempo livre assistindo televisão e usando computador e outras coisas. É bastante, né? Isso significa, traduzindo, sedentarismo. E aí, mulheres, então, aí piora, né? Aí nós vamos para 72%. Opa, o que eu fiz aqui? Saiu minha tela. Desculpa, mas eu estou com um problema técnico aqui. Vamos abrir de novo isso aqui. Descompartilhei a tela. A gente segue vendo a tela, professor. Eu não estava vendo. Tu então. No computador aqui ele botou para um canto, escondeu. Eu estou com um Mac novo, eu não sei usar ele direito. Ele tem umas coisas que eu não sei usar, que sou mais ignorante que ele, né? Isso não é novidade. Bom, mais uma vez o percentual de homens, isso consumindo mais de 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião durante 30 dias. Ou seja, bastante álcool, né? Porto Alegre está com 24%, mas nós não somos a exceção, porque se for ver outras capitais, já dá 34%, mas é um consumo expressivo de álcool. 5 ou mais doses num dia só, pelo menos uma ocasião, é bastante álcool. Quase 30% se embebeda praticamente uma vez por mês. Aqui o percentual de mulheres é menor, isso é bom, né? E aí pulamos para essa avaliação, que foi muito interessante, que viu 2006 a 2021, qual é a evolução desse período. Então, aí nós vemos aquilo que nós vimos lá atrás. 42% era em 2020 e 2006, com excesso de peso, e aqui nós estamos com 57%. Isso aqui é um aumento expressivo, de quase 30% num período curto de tempo, né? Se nós botarmos para 20, 30 anos, vai dar o dobro, como se viu. Aqui, percentual de adultos homens, né? De adultos, de modo geral, com excesso de peso, com as capitais brasileiras, Distrito Federal, Vigitel 2021, comparando, começou lá atrás com homens 47, mulheres 38, e aqui nós somos homens 59 e mulheres 55. Então, se nós formos falar sobre a população brasileira, por esses dados, nós temos que dizer que a maioria da população brasileira está acima do peso, porque se somar tudo isso e dividir por 2, vai dar mais do que 50%. Então, se fala muito em pobreza, em miséria, etc. Quando a gente não olha ao lado de baixo, olha o lado de cima, nós vamos ver encontrar isso aqui. Isso aqui tem muita doença aqui dentro. Então, isso talvez seja um grande mal a atacar, que as políticas públicas hoje, se for ver, elas não estão bem centradas nessa visão. Percentual de adultos aqui com obesidade, aí já a obesidade mesmo, o que era em 2006, né, era 11%, e aqui está o grande salto. Se excesso de peso subiu alguns percentuais, que não foram nem o dobro, nem foi um terço mais ou menos, aqui nós vamos ver o dobro, né? Nós vamos ver que 2006 era 11 e agora nós estamos com 22,4, comparando 2006 com 2021. E 2021 é poucos anos atrás, né? Então aqui nós estamos vendo 100% de aumento. Se formos ver em percentual de acréscimo, é 100%, cento e um pouquinho, né? Então, nós estamos vendo um fenômeno de crescimento gigante. Aqui, adultos com MC acima de 30, um conjunto de capitais brasileiras, mais uma vez, né? Vendo 2006, 11 e 2021 expressivamente mais, quando ele estava comparando homem e mulher. E contra o consumo de frutas e hortaliças, isso aqui, o perfil alimentar, que é o que se deseja para todos os guidelines alimentares, alimentação saudável, alimentação natural, continua a mesma coisa, não mudou. Nós não melhoramos isso aí. Talvez isso explique por que também não melhorou o perfil de obesidade.
e aqui percentual de adultos que consomem frutas, hortaliças 5 ou mais vezes por semana. Nós estamos vendo aí o quê? Coisa parecida também, variou, ficou muito parecido, sendo que os homens consomem menos que as mulheres têm um consumo mais saudável alimentar em termos, considerando a visão do todo, né? Aqui, mais uma vez, a percentual de adultos consomem pelo menos 5 ou mais porções diárias de frutas, hortaliças. No conjunto das capitais brasileiras, nós estamos vendo aí coisa muito discretamente em elevação. Percentual de adultos que consomem 5 ou mais porções diárias, comparando homens e mulheres, cresceu um pouco, mas assim não muito expressivamente, enquanto a obesidade lá, como já vimos, foi o dobro. Aqui, o percentual de comem feijão, isso aqui foi uma coisa ruim, porque a comida brasileira saudável, sempre considerada com feijão, arroz, carne e alguma salada, que é o que eles veem nessa pesquisa, nós vamos ver que houve decréscimo da alimentação saudável, a boa alimentação brasileira. Então, nós estamos nos alimentando, o que diz assim, nós estamos alimentando pior que antes, né? E eu já não, eu cozinho sempre a minha própria comida. É difícil comer alguma coisa fora disso. Aqui, o percentual de adultos, né, com um perfil de alimentação, mais uma vez nós vemos um decréscimo da alimentação, isso comparando homem e mulher. Mais uma vez, aqui homens consumindo mais, mulheres menos. Existe uma troca, né? E aqui é expressivo. Consome refrigerantes em 5 ou mais dias por semana, conjunto de capitais brasileiras, de 2006, aqui era um consumo maior, aqui é um consumo melhor. Isto é um dado importante. E isso mostra que as pessoas estão bebendo menos refrigerante nesse sentido. Mais uma vez, isso comparando homens e mulheres, também melhorou. Aqui, consumindo feijão mais duas vezes por dia, então isso aí piorou, aquela história que nós já vimos lá atrás. E hoje, isso aqui eu fiz questão de pôr, né? Isso aqui é 0 hora do dia 4. Aquilo que nós vimos lá, o número, né? A expressão, isso aqui foi tirado da Organização Mundial de Saúde, né? Mostrando o que subiu. Então, quando o IMC é igual a acima de 30, considera-se obesidade, isso é a classificação. Então, o mundo alcançou o patamar de 1 bilhão de pessoas obesas. 1 bilhão de pessoas obesas, partindo do princípio que a Terra hoje é habitada por 7 bilhões de pessoas, nós temos 1/7 de pessoas obesas. E a expressão, a grande expressão e o crescimento que houve, enfim, em relação a 22, houve um aumento quase de 342%. Isso aqui é muito expressivo. Isso aqui é outro da mesma edição da Zero Hora, Dr. Fernando Gershman, que é endocrinologista do Hospital de Moinhos de Vento, professor da URGS e um dos diretores da BESO, coloca, em termos objetivos, que ninguém escolhe viver com menos qualidade de vida pelo sobrepeso e com a possibilidade de ter menos anos pela frente. Então, isso aqui é um chamamento importante sobre foi exatamente no Dia Mundial da Obesidade que ele falou isso, e aquela outra publicação foi no Dia da Obesidade. Então, são coisas que nós trazemos aí para, de certa forma, todos vocês têm essa noção, mas, assim, pontualmente, como é que começou, como é que evoluiu, onde é que nós estamos indo, que é um cenário obscuro para o futuro. Nós não vemos assim, não tem nenhuma curva de avaliação da obesidade no mundo hoje que mostre decréscimo expressivo. Existe pequena variação de sobe e desce, mas não existe nenhuma curva expressiva de controle que ou mostre estabilização ou mostre decréscimo. Ali mais uma coisa sobre o PIB, né? Mais 3% do PIB na doença, relacionada à doença em 2035. Então, realmente, nós estamos na frente de uma coisa que já está assolando o mundo e vamos ter progressivamente piora dessa situação. É um cenário ruim, é um cenário... eu até botei nesse dia aqui, eu botei essas duas publicações no meu Instagram e coloquei lá também que eu
estava muito triste pelas evidências que estão surgindo, mas, ao mesmo tempo, muito feliz porque a gente faz parte da solução. Só que a nossa solução hoje é um grão de areia no deserto, né? O percentual que a gente consegue chegar e tratar e ter controle é muito pequeno. Bom, geralmente eu não uso todo o tempo, né? Porque é um tema interessante para mim, muito interessante, mas é um pouco árido, um pouco pesado, né? Então, eu estou deixando aberto para vocês, para perguntas, dúvidas, sugestões. Ali está o meu e-mail, o meu WhatsApp, meu Telegram, para esclarecimento fora da aula, né? E então estamos abertos a discutir o assunto. Estou vendo que praticamente todos vocês entraram, né? E alguma pergunta, enfim, em relação ao que nós discutimos e colocamos? E aí, pessoal? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Eu fiquei com algumas dúvidas. Ali, quando você fala que a obesidade ela vai se tornar não vai ter como sustentar ela daqui uns anos, em qual sentido ao todo, assim? Se é questão de transplante ao todo, se é questão de medicação, se é questão de falta de insumos para tratar, o que seria ao todo, assim? O que foi estudado já, vendo o todo da obesidade, e na próxima aula vamos ver bastante isso, é o custo à saúde pública. Isso tem cálculos autoriais projetando o futuro de custos, e aí entra assim, o custo direto da obesidade, que aí entra toda a família que está em torno da obesidade, aí entra dislipidemia, entra diabetes, entra doença hepática gordurosa não alcoólica, entra hipertensão, entra falência renal, falência cardíaca, transplantes, stents, cirurgia cardíaca, cirurgia de complicações do diabetes, evolução de retinopatia, enfim, tem um cenário todo de custo. Tudo isso é custo à saúde. Se não para a saúde suplementar, no Brasil nós temos duas saúdes, né? A suplementar e a pública, mas 60% da saúde hoje é a pública. Não tem já dinheiro para isso, para pagar tudo isso que demanda, que a obesidade demanda, a obesidade é seu todo em termos de consequências. Então, é nesse sentido. O somatório desse custo, ninguém fez isso aí ainda. Não tem um estudo que mostre tudo. Mas já os estudos foram feitos só sobre a obesidade, mostram a tendência desse custo crescer, como cresce a obesidade, e todos os gráficos que nós vimos, se apontou para crescimento. Quanto mais cresce, mais custo tem, e dentro dessa visão de custo é que isso é projetado para 2050, que não haja dinheiro dentro da estrutura de saúde pública que pague isso, porque vai consumir tudo. E você acha que mesmo com assim, todas essas campanhas que tem agora de conscientização para fazer mais exercício, para fazer uma alimentação melhor Essas e campanhas começaram lá em 2006. sim, Eu já fiz mas essas campanhas, inclusive, nós fizemos caminhada no Parcão, fizemos várias coisas. A Globo tem programas específicos para isso. O Lucianinho Périco e a Alice Bastos Neves fizeram um programa bacana para boa aqui no Centro de Atividade Física da Universidade. Toda essa campanha existe. Mas quando a gente vê os gráficos de crescimento, eles não, como eu mostrei para vocês, todos eles ou estabilizaram ou subiram. Nenhum desses gráficos desceu. Então, agora, entendi. uma Vigitel desse ano, eu vou atrás disso, já ver se saiu no site direto do Ministério da Saúde, para trazer para vocês, mas mesmo com toda essa campanha, nós não temos visão de futuro decrescente. E é isso que, comparando uma coisa com a outra, nós vemos claramente que, apesar de tudo isso que nós estamos fazendo, hoje, por exemplo, tem um guideline que saiu em 2020 sobre alimentação saudável. Eu fiz parte de uma Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde. Nós terminamos esse trabalho em 2020
e inserimos várias coisas, tiramos várias coisas. Por exemplo, o único líquido que foi aceito dessa visão de guideline alimentar foi água. Não tinha outro líquido para colocar. E eu sou um tomador de água, né? E prefiro água a qualquer outro líquido. Aí alimentação saudável, alimentação não processada, nós vamos ver isso na próxima aula, o que é alimento processado, o que é alimento não processado, o que é alimento semi-processado, e a maioria do consumo hoje está muito mais, nós vimos ali que o consumo de hortaliças, legumes, frutas, etc., é 30%, e nos anos, desde 2006 a 2021, não mudou nada, ficou em torno disso. Então, não houve uma melhora da alimentação, não houve uma melhora da atividade física. A pessoa gasta mais tempo no tablet, no computador e no celular do que fazendo atividade física nas horas livres, durante a semana. Então, isso, apesar de tudo isso aí, não mudou. E se nós vermos os números, não tem um cenário que mostre muita diferença. E apesar de toda a campanha que se faz. E hoje tem muitas entidades engajadas nisso, nós mesmos estamos engajados nisso, o Ministério da Saúde está engajado nisso, a mídia está engajada nisso, mas tu vai ver o resultado lá na ponta, não é muito expressivo. Agora, quando tu vê a população brasileira, que 65% está dentro da saúde pública e não está na saúde complementar, tu pode ver o povo que nós temos. Qual é a maioria do nosso povo? A maioria do nosso povo está consumindo o quê? Eu tenho um vizinho aqui, que eu vejo ele subir, às vezes, a lomba da minha rua, que ele mora do lado de uma vilinha que tem, e ele sobe, às vezes, no fim de semana, ele é um obeso, com um saco, que eu acredito que tenha 1 quilo ou mais de pãozinho, de cacetinho, né? E eu vejo a comida que ele está levando para casa. Então, nós não estamos só falando na pessoa que tem mais recursos. A pessoa que tem mais recursos vai à academia, minha mulher vai, eu tenho meu tipo de atividade física. Agora, vamos ver lá a ponta de baixo, né? Nós aqui, que nós estamos assistindo essa aula, somos uma população extremamente diferenciada. Entre nós, o conceito não pega, porque nós cuidamos, né? Agora, vai ver na população brasileira. A Vigitel não vê a nossa população especificamente. A Vigitel vê a população brasileira como um todo. Então, eu sei que isso não é agradável de ouvir nem de mostrar, mas é a realidade. E isso talvez nos bote na frente de uma expectativa de nos engajarmos nessa campanha cada vez mais. Não sei se eu fui lógico o suficiente para tu entender ou se faltou algum entendimento quanto a isso. Não, foi sim, perfeito sim. Mas quem sabe no futuro a gente consiga conscientizar mais pessoas e... Eu acho que isso é uma tarefa de todos nós. Agora mesmo eu estou começando um trabalho entre alunos do meu grupo de pesquisa, de iniciação científica, que é um trabalho que não está ligado a nenhuma mestrado ou doutorado, e ele é sobre avaliação da taxa metabólica basal. Isso é uma outra coisa que nós vamos ver logo adiante, da taxa metabólica basal de uma população adulta, estudante de medicina. Em média, nós vamos pegar várias turmas de vários lugares e fazer avaliação por bioimpedância para ver a taxa metabólica basal, e eu já antecipo o resultado. Dificilmente vai encontrar alguém queimando mais de 1.500 calorias ou 1.800 para homens. E se tu que está conversando comigo agora fizer uma bioimpedância ou um exame que veja a taxa metabólica basal, pode ser DEXA, pode ser o que for, a tua taxa não vai ser de 2.000 calorias. Então, nós temos uma população que queima pouco, a população de gene poupador. Tá? Eu queimo 1.500 calorias. Se eu comer o que eu imagino, eu vou ter 150 quilos, mas não, eu tenho 80. Mas eu não como mais do que eu posso, meu corpo suporta. Então, isso nós vamos ver adiante, devidamente explicado como se encara essa situação, e aí nós vamos ver, assim, como eu te disse, os guidelines que em 2020 foram aprovados, eles incluem a taxa metabólica basal como fundamento do cálculo alimentar para o indivíduo.
E nessa comissão tinha duas endocrinologistas, muito interessante, porque estava discutindo se nós íamos pôr a taxa metabólica basal como um fundamento de cálculo alimentar para os alimentos calóricos, e elas estavam discutindo isso, e eu perguntei para elas, quanto vocês queimam de calorias por dia? Aí elas pararam, me olharam, e uma disse 1.100, a outra disse 1.200. Imagina uma pessoa queimando 1.100 calorias, o que ela pode comer? Só pode comer isso, né? Senão está desenvolvendo gordura, né? Entendido, Juliana? Entendido. Muito obrigada, professor. Alguém mais com alguma dúvida que eu possa esclarecer ou pôr em discussão? Eu tinha até notado, professor, que tem uma variação de quantidade de anos perdidos, mas não necessariamente tem uma base de dados que fale sobre invalidez desses pacientes, né? Porque Não tem. Mas é que o DALI não diz só dos anos perdidos em tempo. O DALI diz da qualidade de vida durante o tempo de vida. O DALI é a expressão disso. Então, o que está ali dentro, que ele é ruim, mostra uma perspectiva ruim, é de tempo de vida, né? Tempo de vida com perda de qualidade de vida. Quando tu vê qualis, é diferente. O quali, não é qualis é para revista. O quali, ele é tempo de vida bom é o tempo de vida bom por tempo de vida. Então, para ter uma noção assim, exemplo, eu fiz 2 trabalhos sobre isso com um sujeito que é economista da saúde, que é da Universidade de Brasília, para nós tentarmos calcular isso dentro de uma população. Se chegou a algumas conclusões, mas o que é o fundamento? Se tu, para entender, se tu tem 5 anos de sobrevida com boa qualidade de vida, isso é um quali bom, e eu vou morrer no fim do 5º ano. Agora, se tu tem 10 anos de sobrevida com um DALI alto, a pergunta é quanto é melhor viver? 5 anos com excelente qualidade de vida ou 10 anos com péssima qualidade de vida? O DALI vê a qualidade da vida ruim, o DALI vê a qualidade da vida boa. E são cálculos que se fazem, é um software super sofisticado que vê isso, mas o DALI vê a invalidez. Por exemplo, a pessoa viver 10 anos numa cama, né, com alguma patologia que a pessoa não tem comunicação, a pessoa não tem capacidade de se autogerir, até o próprio pensamento, não existe expressão desse pensamento de forma que possa se entender que a pessoa tem coisas, está raciocinando em termos da vida que ela tem. Nós temos aí coisas no mundo, aquele famoso cientista americano que ele não conseguia, ele tem uma doença degenerativa, ele viria desde pequeno cadeira de rodas, se comunicava por meios sofisticados de comunicação, enfim, era palestrante e tudo, mas a vida dele era, sob o ponto de vista de intelectual, ele tinha muita vida, mas do ponto de vista de qualidade física de vida, ele tinha uma péssima qualidade, né? Então, o Stephen Hawking, que o senhor está falando? O Hopkins. Stephen Hawking. Aquele cara é um gênio, né? Mas olha a qualidade dele. E ele não quis morrer. Tem mais essa. Né? Inclusive, ele se casou acho que 2 ou 3 vezes e teve Ele não queria morrer. Não queria morrer. Pra tu ver, né? Às vezes tu olha, sinceramente, pá, mas que merda de vida esse cara tem. Mas ele queria viver muito. Foi feito um trabalho alguns anos atrás, dentre as casas geriátricas americanas, e a pergunta importante que eles fizeram, entre todas que foram feitas, é se a pessoa, apesar da sua vida naquele momento, se ela queria continuar a viver. Porque eles estavam avaliando a importância de manter aquela pessoa viva ou não numa situação precária, né? Ninguém disse que queria morrer. Apesar de coisas precárias. Minha mãe é uma pessoa inválida, cadeirante, está numa casa de saúde, a cabeça dela é muito boa, mas ela está numa vida física péssima. Minha mãe está numa vida assim precária. E ela quer viver até os 100 e tantos anos. Ela tem 94.
né? E ela não quer morrer, apesar de toda, desculpa a expressão, mas toda a merda que é a vida dela, tá? E fica se comunicando, faz TikTok, faz um monte de coisa que eu não sei fazer, É filosófico. né? É filosófico. Uhum. Então, esse valor aí, que é o tal do DALIA, coeficiente de cálculo de vida ruim durante um período de tempo, ou de perda de qualidade de vida, ele mensura, mas ele não fala do indivíduo se quer viver ou não. Uhum. Eu tinha um amigo meu que morreu de câncer, foi péssimo, eu operei ele várias vezes, enfim, foi uma coisa, um cara de 42 anos morreu precocemente com câncer muito ruim. Ele estava morrendo em cima da cama e estava perguntando qual era o próximo tratamento que ele ia fazer. Para tu ver que as coisas são diferentes. A gente que Uhum. tem uma qualidade razoável de vida, um corpo saudável e tudo, a gente vê de um jeito, mas vai ver o outro lado, não é assim. Entendido. Alguém quer fazer algum outro comentário? Enfim. A Angélica já passou por essas aulas, né, Angélica? Parecidas, não todas. Sim, mas muito bom, professor. A gente sempre aprende. Adorei a aula, muito boa. É, essa aula que eu estou dando para vocês agora, eu dei o ano passado na pós-graduação de nutrição. E num curso de EAD da UOL e da PUC. E ela, claro que ela foi atualizada, enfim, mas ele foi uma aula que eles gostaram bastante. Embora eu ache a minha aula nesse setor, assim, nessa parte inicial, meia pesada, meia até enfadonha, naquelas coisas de evolução e tudo, mas tem coisas muito definidas, né? Hoje, na questão do balanço calórico, hoje nós estamos tratando as coisas, talvez esse tratamento, essa nova forma de abordar a alimentação, seja uma situação que possa nos tirar, mas o problema é chegar ao conceito, esse conceito que se tem moderno hoje, à população mais carente, né? Para entender, para eles entenderem que comer massa junto com arroz, junto com batata, etc., e aí dá uma bomba calórica de 1.500 calorias só numa refeição, é ruim, né? Isso foi uma grande mudança. A mudança não foi tanto os ultraprocessados, a mudança foi o alimento muito calórico ficar muito mais barato. Hoje tu compra azeite de soja ali, tu compra farinha, tu compra coisas muito baratas, né? Ou coisas prontas já. É muito barato a comida calórica. E hoje, se nós formos ver os lados antigamente, a gente via muita obesidade no meio mais diferenciado que tinha fartura. Hoje, o meio diferenciado faz dieta, tem nutricionista, tem medicamentos super diferenciados, Ozempic, a Saxenda para usar, que a população em geral não tem, né? E tem muito conhecimento sobre como comer. Então, como eu disse, a população que nós aqui estamos conversando é uma população que não é a população brasileira. Nós estamos falando entre um grupo muito seleto, né, que entende que é comida, entende que é alimentação saudável, tem acesso à alimentação saudável. Hoje a alimentação saudável é cara, né? Pois é, Mutim, eu tava vendo, eu tava pensando em relação à nutrição mesmo. Tem alguma coisa já publicada relacionado exatamente a essa parte de embutidos, alimentos multiprocessados? Eu sei, tu falou sobre Aí tu vai estragar minha aula que vem a seguir, né? Ah, tá, desculpa. É que eu tenho visto bastante também muita neoplasia de cólon em paciente jovem. E eu me questiono também em relação à alimentação. Será que isso tem já alguma coisa bem definida? Quem já definiu, tem artigos, vocês vão ver na sequência sobre as causas, quando vai falar sobre as causas, onde aparece isso aí bem direitinho. Tem estudos brasileiros bons, e hoje se sabe, né? Por exemplo, a colonoscopia. Colonoscopia, até um tempo atrás, era a partir de 50 anos se faz screening para colonoscopia para câncer de colo, né? Hoje esse screening baixou em algumas populações para 35, alguns para 45, e entre obesos é 40 a 45.
Esse screening baixou 5 anos entre obesos. Aí, Então, nós estamos fazendo screening com 45 anos. então, os próximos capítulos. Esses próximos capítulos vão ser interessantes. Tem muita coisa ainda para rolar. É como diz o outro, ó, uma pílula de cada vez. São 4 pílulas que vocês vão receber. Quando vai começando por fim, vai ficando mais interessante, não tão árido. Vamos discutir vários artigos, vamos discutir situações de causais muito importantes, doença. A parte de doença vai ser uma parte... Tem um slide chocante, que eu chamo meu slide louco. Já apresentei ele fora do país, apresentei... É onde mais fotografa meu slide, minha aula é naquele slide, porque ele diz quase tudo num slide só. Né? Mas nós vamos ver isso em breve. Bom, pessoal, eu vou, se não tiver mais nenhuma outra pergunta ou dúvida que eu estou disposto a responder, nós estamos lá no nosso grupo. Tem 2 pessoas que ainda não estão no grupo, é uma moça do pós de biologia, que nós não temos contato. Sou eu, professor. Quem é tu? A Juliana. Então tu conseguiu entrar. Mas Sim. eu não tenho teu contato dentro do grupo, tem? Não, não estou no grupo ainda. Então, lá eu vou postar as aulas, vou postar tudo, todas as informações vão lá. Vão no Moodle também, mas quando eu vi hoje de manhã que de vocês todos, alunos, só 4 pessoas tinham olhado o Moodle, fiquei desesperado. Eu pedi para o Everton o contato pessoal de vocês para fazer o grupo do WhatsApp, né? Que ele é mais efetivo e mais eficaz. Mas eu vou botar aqui escrito, ó. Onde é que está a Posso conversa? deixar aqui no chat meu número, pode ser? Pode deixar, pode deixar. Deixa no Tá chat, bom. eu te acrescento. Tá? Eu não estou também, professor. Eu vou colocar meu número também no chat, porque eu não tô. Então tá, bota aí. Então, o 9920711041 é o da Juliana. É da Luísa? Não. É Luísa. Isso? Luísa é o 9920711041. É isso, Luísa? Angélica, eu tenho. O Tiago, mas o Tiago eu tenho. Deixa eu ver. 9801111871. Tem uma pessoa a Carolina não está no grupo? Bota o número, Carolina. Oi, Carolina. Põe o teu número. Caroline? Tá. Beleza. Tem uma pessoa cujo código de área é 60 e poucos. Tá, já tenho aqui. Beleza. Bom, entre vocês, se vocês têm... A Maria Luísa eu já tenho. Bom, eu acho que agora eu tenho todos.
Muito bem, pessoal. Eu vou atualizar o grupo e já deixo as coisas por lá, tá ok? Então, boa noite a todos, a todas, e vamos jantar, Boa noite, professor. Boa noite. certo? Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço a presença. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.